Athena proclamou Annabeth. O que significa que Annabeth não dorme mais no chalé de Hermes e isso significa que Luke está sozinho. E o sentimento de solidão não foi apreciado, mas foi bom ver Annabeth cercado pelos filhos de Athena que tinham aceitado muito rápido até, então Jay surgiu ao seu lado com um sorriso confiante. Sabia que ela era filha de Athena. Luke volta a Jay sem expressão. Os olhos cinzas nunca mentem, vai por mim. Murmúrio pensativo. E você? O que vai fazer agora? Como assim? Ficou meio na defensiva. Está sozinho, falou como se aquilo não fosse o óbvio. Precisa de colegas de acampamento para sobreviver aqui dentro, senão quando ver terá se jogado na frente de um monstro só para acabar com a vida. Jay tinha lados sombrios que Luke conseguia enxergar às vezes e aquilo o deixava desconfiado do que a vivência do acampamento fazia com as pessoas. Ele vai ficar com a gente, é claro. Beatriz puxou o menino para o lado dela com a sua delicadeza de um elefante. Claro, se ele quiser. Foi o sorriso mais acolhedor que ela conseguiu dar e Luke pode rir confirmando com constrangimento. Que bom, porque ou era se juntar a gente ou ir ao time do Trevor. Heitor declarou por fim achando graça em tudo. Sim, porque ia dar muito certo. Luke e Trevor amigos para sempre. Demus acabou rindo baixo. Sem conta que ainda teremos uma filha de Athena de vez em quando em nosso grupo, isso seria da hora na hora dos planos de não morrer. Luke ficou ali no meio da alegria dos demais meio incerto. Então ele aceitou. Esmeralda surgiu sorrindo e Luke acha incrível como ela rouba a cena na maioria dos momentos. Seu jeito fazia pensar em Thalia às vezes, principalmente que elas não se dariam bem. O jeito mandona da morena não ia dar certo com a liderança firme vindo da loira, mas talvez se dariam bem em outras coisas, poderia se tornar até amigas. Aceito o raio de sol. Jay sorriu orgulhos. Você não fez aquele discurso de ficar sozinho, né? Ela caiu ao lado dele tocando de leve com o ombro enquanto batia nos olhos azuis e volta ao moreno com um penteado estranho com toques azuis. Na verdade, Jay é crime à moda se ele entendesse algo. Sempre andando com calça de pijamas, pantufas de coelhos e bem um alargador e uma orelha rasgada do outro. Jay era algo inexpressivo. O que o deixava tão único para aquele acampamento. Sim, ele fez o discurso da solidão. Beatriz murmurou cansada. É a menina da camiseta com a Hello Kitty decapitada em vez de um centauro fazia ver que estava no meio de malucos. A menina tem estilo militar pior que os filhos de Ares para ser sincero, sem conta que o cabelo justo à cabeça dava um ar agressivo à mesma enquanto sua personalidade é bem diferente. Sempre com aquele discurso foi assim que a gente conheceu o Diego. Heitor apareceu pendendo para cima de Esmeralda. E um dia ele morreu por quimeiras. Completo Demus que gargalhou com o olhar assustado de Luke. Sim, os dois primos foi a cereja do bolo daquele grupo estranhos. Agiam como gêmeos e diferente dos chalés que tinham ar sombrio, os meninos tinham roupas coloridas e divertidas que davam uma impressão de meninos pops, muito longe da realidade. Agiam pior que filhos de Hermes pregando peças por aí. Não ligue para eles. Esmeralda por fim o liberto dos dois diabinhos. Diego morreu pelo olhar de uma górgona e nem foi a Medusa. Falou pensativa enquanto Luke aproveitou para ver a menina de perto. O corpo dela irradicava calor, um calor quente e aconchegante, e isso o fez ficar vermelho, se afastando um pouco, causando risada nos demais. Eu tinha falado para ele espera meu comando, mas ele nunca me escuta. Murmuro para longe puxando o arco, e foi quando Luke viu no meio dos enfeites adornados tinha nomes e no meio dos nomes tinha Thalia ali no meio. Ela coloca os nomes dos semideuses que ela não conseguiu salvar. Jay sussurra ao Luke. Acho que é uma motivação para treinar e ficar melhor, sabe? Murmuro longe dos olhos cor de mel que observava o fogo tristemente. Pelo menos estando com a gente vai poder se salvar. Esmeralda sorriu gentilmente. Poderá fazer algo de útil nesse acampamento. Por fim se levantou e foi ao lado dos filhos de Apolo. Boa noite, pessoal, até amanhã. Até mais raio de sol. Jay berrou alegremente. Os outros acenaram e Luke tudo que fez foi a olhar partir. A manhã foi agitada. Pelo menos para muitos mais. Luke acabou indo para na entrada do acampamento quando viu Esmeralda conversando com Will bem ali. Luke meio que andou até ali perdido e sentindo uma sensação ruim o dominando. Vai pular nossas aulas de arco. Comento rindo desajeitadamente enquanto Esmeralda tudo que pode fazer foi sorrir baixo fazendo um carinho na cabeça de Will. Teremos que deixar isso para depois. Esmeralda pegou seu arco e as flechas deixando coladas ao corpo. Vou sair numa missão e volto daqui a 3 dias. Espero que quando eu estiver fora fique fora de problemas. Luke voltou para frente e viu a neblina e o medo foi surgindo quando um aceno foi dado e ela nem mesmo deu um passo para frente porque Luke é seguro pelo pulso a mantendo ali na frente dele. Que foi? Algum problema? Will ficou de canto, mas com um sorriso malandro e um olhar divertido enquanto Esmeralda sentiu suas bochechas ficarem quentes. Era algo raro alguém a tocar assim. E vai sozinha lá fora?
Imagens da Thalia morrendo na sua frente não foi a melhor coisa que surgiu naquela hora. Ele tinha acabado de entrar no grupo e bem Esmeralda ia sozinha para um mundo cheio de monstros. Algo não parecia se encaixar em sua cabeça de semi-acordado. Vai, fica tudo bem, sempre vou sozinha. Luke não gosto muito daquela resposta, dando um passo para frente, e Esmeralda sentiu seu corpo ficar quente. Eu só vou localizar monstros, esse é meu trabalho. Murmurou constrangida. E por que vai sozinha? O ir sozinha era o problema? Na verdade, nem Luke de fato sabia. Mais fácil de andar. Esmeralda nunca teve essa conversa com ninguém e, pensando bem, nunca foi um problema. Volto em 3 dias, juro de dedinho. Colocou o dedo mindinho à vista e Luke foi a primeira vez que a viu sem mangas a cobrindo, ou calças compridas ou até mesmo luvas, e aquilo fez pensar em muitas coisas que seu cérebro com sono não acompanhou em nada e muito menos computou algo. Se jurar de dedinho, costumo cumprir, sabia? HM. Foi tudo que ele soltou antes de cruzar os dedos, e bem com o último aceno, ela sumiu entre as árvores, o deixando ali com Wilk, o olho curioso. Que foi? Ninguém nunca encosto nela sem as roupas. Isso fez um alerta em Luke acender quando lembro de sua vergonha e vermelhidão, o fazendo se sentir confuso. Por quê? O choque passa pro menino de 8 anos. Ninguém te conta dos poderes que ela tem? Bom, ninguém tinha contado até agora. Não, pode me dizer quais são? Sabia que todos tinham facilidades em algumas coisas. O dele era arrumar problemas e roubar com facilidade, sem conta que corria como ninguém para fugir dos problemas que se enfiou. Chegava a ser divertido. Beatriz é forte que nem sua mãe. Jay parece ele, só que mais malandro e mais velho. Heitor de Demus fazem o terror e o medo da pessoa se torna realidade numa ilusão da própria cabeça do oponente. E com Annabeth tinha estratégias maravilhosas. Filhos de Apolo tinha cura e um arco e flecha maravilho. Sem conta a criatividade e o dom da música e as coisas de Apolo, sem conta que eles são quentes dos 2 sentidos. Isso fez pensar em Esmeralda, o fazendo balançar a cabeça com a própria sem-vergonhice. Acho melhor ela mesmo comentar sobre isso. Will falou pensativo, deixando curioso. Mas sei que não deve duvidar dela. Esmeralda é a mais treinada entre todos aqui para localizar grupos de monstros. Comento alegre, o puxando de voltar para dentro do interior do acampamento, o deixando olhar de vez em quando para trás. Ela volta depois de 3 dias como prometido. Mas completamente cheia de cicatrizes, cortes fundos, e bem ela desmaia depois que chegou no meio dos campistas, e bem Luke ignora as advertências, a pegando nos braços e correndo para a enfermaria, nem notando que bem sua pele começou a queimar, subindo um cheiro estranho. Luke a deitou na cama, e bem depois que a viu relaxar na cama foi quando nota a camiseta dele derretendo, e bem sua própria pele tinha algumas queimaduras estranhas. Voltando para os demais que correram até a enfermaria, Jay tinha uma roupa de couro passando pastas que já iam aplicar nele. Mas ele empurra. Qual o seu problema? Ela que está desacordada. Luke rosnou, e foi a primeira vez que Jay se encolheu pegando as pastas e passando em Esmeralda. Ele tinha alguns conhecimentos de primeiros socorros, a transformando numa múmia enquanto sentia seus braços queimarem. O que diabos está acontecendo? Foi mais para ele do que para os demais. O pod dela é esse. Heitor ajudou Luke com as ataduras, o fazendo olhar surpreso. Esmeralda tem o poder da peste. Demus terminou. Ela não traz cura ou faz algo que envolva a saúde. Ela é a própria peste. Pode causar qualquer pandemia que você imaginar, e seu sangue é puro veneno ou ácido, por isso que ela vive assim coberta. Luke ainda ajeitou as coisas, a deixando num estado melhor. Ninguém põe a mão nela sem proteção. Heitor murmurou concentrado. Ela vive sozinha na maioria das vezes no chalé de Apolo, porque Esmeralda não é que nem os outros. Quando acabou, Luke finalmente se sentou para ser cuidado. Mas ela é um raio de sol para quem precisa de um pouco de luz, sabia? Jay comenta tranquilo enquanto a via respirar uniformemente. Pelo menos essa é a definição que eu ponho nela. Luke parecia tão em folha como qualquer um ali. Agora o que você fez ali foi muito nobre de sua parte. Jay realmente ficou impressionado. Muitos a teriam deixado ali até a gente colocar as roupas e tal. Beatriz entrou parecendo um furação. Como ela está? Veio ofegante, tirando os primos da frente com um empurrão. Vinho mais rápido que pode. Ofegante volta ao mais velho e depois ao Luke, e aí a preocupação caiu para algo mais agressivo, e Luke puxou Jay para mais perto em busca de proteção. Foi uma guerra de quem se colocava na frente. Por que ele este todo ferido? Um rosnado veio baixo e Luke relaxou por não ser bronca a ele, deixando Jay se virar com a Beatriz. Ele a pegou pelos braços e a remendo inteira, acredita. Heitor se levantou com a ajuda do primo, enquanto Beatriz pediu desculpas com os olhos, ajudando Demus, que bufou. Ah, então acredito que ele não sabia daquela pequena condição? Beatriz volta ao Luke mais calma. E isso não importa muito, na verdade. Ele volta para Esmeralda, que ainda parecia destruída.
Seu corte na testa estava melhor, limpo e com band-aids, mais os cabelos loiros queimados bagunçados e com sangue seco em algum ponto, as roupas queimadas pelo sangue e bem a pele morena exposta com feridas que fediam. Bom, acho que demos a deixar descansar por hora. Foi tudo que solto os tirando dali. Luke saiu da enfermaria com muitas pessoas o olhando, mas ele ignorou. O jantar foi intenso na verdade. Trevor está exaltado que ele não poderia ir à missão porque Esmeralda não tinha trazido os dados certos e ele queria mostrar sua força aos demais rosnando e bufando, até que Luke se irritou por fim batendo na mesa e chamando a atenção de todos. Chega disso, Trevor, sério. Jay parou o que estava fazendo para olhar a cena chocado. Se quer tanto sair e matar monstros, vai você e faça isso. Trevor bufou irado. Ou você não consegue ver que ela está de cama, seu animal? Luke bateu naquela mesa dura e maciça, impondo uma autoridade que ninguém nunca viu sair da mesa de Hermes, deixando muitos com a boca aberta. Kiron ficou ali apavorado com o que podia sair disso. Enquanto Dioniso tudo que fez foi rir e beber seu suco de uva. Finalmente aquele acampamento parecia ter algo interessante para ele ver. Claro que se eu tivesse a oportunidade eu iria. Trevor levantou de sua mesa deixando o acampamento no silêncio. Ótimo, então pode ir. Luke volta ao mais velho com desdenha. Se acha que consegue ir e matar monstros, então faça isso. Não fique dependente de uma menina para localizar os monstros para você e seja o herói de sua própria história, não é isso que sempre quis? Aí cutucar na ferida nunca foi tão bom. O silêncio reino. E Luke volta a comer em silêncio. Na fogueira ficou ali quieto enquanto o grupo conversa entre eles até Jay botar os olhos em Luke. O que tanto pensa? Foi sutil. Sobre o dia de hoje e a atitude de Trevor. Sim, aquilo foi um elefante na sala para ele. Mas os demais pareciam bem acostumados com tudo. Não acha aquilo desrespeitoso com ela ou até mesmo com vocês? Luke não entendeu a divisão que acabou notando depois de um tempo aqui seu presente. De certa forma não. Já estamos acostumados. Somos grupos de matadores de monstros, um grupo de limpeza para os heróis ou sátiros trazerem campinas novos ou irem em missões sem muitos problemas. Trevor queria sair para fazer as tarefas anuais do deus Ares, onde ele promove um filho favorito e todo o babado que isso tem. Jay divagou longe. Beatriz vai concorrer um dia. Luke não entendia a ligação daqueles dois, mas sabia que tinha algo ali no meio. Não é foco dessa conversa. Beatriz o empurra constrangido enquanto Luke volta ao Demus. O esquadrão de limpeza, como nós chamamos, são os folhos dos deuses menores que não têm aquele cheiro atrativo que costuma causar mortes. E como somos filhos de deuses que não são muito lembrados, normalmente somos deixados com tarefas como essa. Demus deu de ombros. E como faz para participar de algo assim? Luke pergunta timidamente, causando um olhar de todos chocados. O que foi? Será que tinha perguntado de forma errada? Na verdade, ele tinha achado um trabalho bem nobre e bem enquanto Esmeralda tiver ruim ele poderia ajudar. Assim ela poderia se recuperar e tal. O pensamento não foi compartilhado, mas nem sabia direito por que se ofereceu. Quer mesmo participar de serviços assim? Heitor parecia incerto. São serviços nada heróicos, para dizer a verdade. Comento pensativo. Tipo, se entrar numa coisa dessa, duvido muito que terá uma missão e poderá ser um grande herói desse acampamento, como a maioria daqui. Falou com sua falta de grandeza. Sim, pelo menos posso ser um substituto enquanto ela descansa. Jay volta aos outros enquanto Dioniso olha de longe e então, com uma confirmação, Jay volta ao Luke coçando o queixo com a barba por fazer. Bom, então vamos ver como você lida com as coisas. Foi tudo que ele soltou e Luke respirou pesadamente.